A M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Que pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Mexico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos, sinta a casa. Debate da semana. Boa tarde, bem-vindos ao debate da semana, esta em que assinalamos o Dia de Portugal, com discursos que continuam a dar que falar, os 40 anos da adesão à então Comunidade Económica Europeia e a morte do padre Martim Júnior. Uma semana em que ficamos a saber que a GNR viu o Tribunal negar a possibilidade de montar tenda no armazém da Porto Santo Line, no Porto Santo, mas que também deu uma notícia de que 8 personalidades e uma instituição serão agraciados pelo Governo Regional a 1 de julho. Entre os distinguidos está Miguel de Sousa. Por isso, parabéns. Terá a honra de abertura, acho que é justo, deste debate, que conta também com a participação de Ricardo Vieira, o António Trindade está de férias e, por isso, os dois senadores terão mais tempo de antena, que começa com a tradicional frase semanal. Miguel de Sousa. Muito bem. Ainda não tem o peso da medalha, mas... Não, estou à vontade nisso. Mas é um bom dia. Isso foi uma boa notícia. Receber muitas Encaixa felicitações. bem, está bastante, sem dúvida nenhuma. E estou satisfeito. E seja o que diz, mas não vai proporcionar mais nada, sem ser o agradecimento a todos aqueles que me ajudaram ou que eu fiz na vida, porque eu não fiz nada sozinho, ou muito pouco sozinho, fiz sempre trabalho de equipa, liderei sempre grupos e foram bem-sucedidos porque escolhi pessoas certas e eles foram capazes de dar o contributo e a ajuda necessária para se poder realizar bastante e penso que com alguma qualidade. E também o interesse que há em avaliar a nossa realidade, a nossa perspectiva. Eu gosto muito de pensar a madeira, gosto de escrever, devo escrever as neiras, nunca mais acaba, mas no meio disto, algumas são capazes de poder serem aproveitadas. Se eu fizesse, não teria 2 vezes por mês uma página a seu cargo. Não, mas de qualquer forma, às vezes pode arrepiar alguém, dar essa palmadinha nas costas. Os ouvintes não estão a ver. Não, podem ver. Estão Estão a ver. Podem ver. Não, mas é que pode ter costume ficar naquele cantinho. Não dá. Não. Normalmente. Hoje está estrategicamente sentado. Normalmente, porque hoje sou aqui à esquerda do programa. Não, porque está no meio, está a abrir tudo. Eu sou sempre à esquerda do programa, mas hoje, vincadamente, sem qualquer dificuldade. Por isso, digamos que o meu tema é a Europa, mas depois vamos falar nisso. E já agora foi com o que eu acordei. Eu acordei hoje, e por acaso cedo, e liguei a televisão e abri onde tinha fechado ontem. Portanto, Na gravação. no canal. No canal. Tinha fechado ontem, que era um canal espanhol. E abre com o primeiro-ministro espanhol a pedir perdão. E então, porque acho que houve lá uns rapazes que levaram o que não era deles, foram apanhados às escutas, há de gravações, há tudo, e o homem pedia perdão. Peço perdão à cidadania espanhola. Mas ok, pronto, já ficou o Sanches pela 10ª vez, ou 20ª vez, ou 30ª vez, a pedir perdão por aquilo que tem à volta, aqueles espanhóis que vão lá roubando a Espanha e o que é dos espanhóis, mas não acontece nada, não vem da perdão, e pronto, parece aquelas crianças que choram um bocadinho, pedem desculpa e passam à frente, fazem igual. Perdão em espanhol
E em português, que frase requer ver? Nós vamos voltar a falar disso, mas em primeiro lugar eu devo publicamente expressar os meus parabéns ao Dr. Miguel Sousa, porque acho que é justíssimo a condecoração que vai receber no dia 1 de julho, como também ao Dr. Guilherme Silva, devo reconhecer também. Acho que são duas pessoas que foram determinantes nos últimos anos da Madeira e em especial do Regional Económico. Isto sem deixar também uma referência que não posso deixar de referir, e que é a seguinte: faz este ano 100 anos que a Casa de Saúde de São João de Deus está na Madeira. E faz-me pena que nem a Câmara Municipal, nem o Governo Regional, nem sequer o dia 10 de junho se lembrassem desse feito, que é um feito importante para a Madeira, muito importante para a Madeira. Por ali passou muita gente e por ali passou muita saúde da nossa região. E fico com pena que isso tenha passado despercebido por quem julga, por quem indica estas pessoas e instituições a condecorações. Passando à frase, vamos também falar disso mais tarde, mas esta frase especificamente provavelmente não será falada, que é uma frase da Lídia Jorge, no 10 de junho, a referir que os portugueses são filhos de escravos. Filhos de escravos e uma mistura de africanos e várias raças. Não há brancos. Que achei uma intervenção bem escrita, indiscutivelmente, porque não se podia esperar outra coisa dela, mas curiosa. E a minha curiosidade fez-me voltar a 54 anos atrás, quando se comemorava o 10 de junho como sendo o Dia da Raça. E com o 25 de Abril as pessoas afastaram naturalmente essa comemoração do Dia da Raça. Porque não fazia muito sentido, porque hoje raça é uma coisa que não faz tanto sentido. E achei curioso que a Lídia Jorge viesse ressuscitar esse fantasma da raça, como se fosse necessário para comemorar o 10 de junho termos uma raça pura, possivelmente, uma raça que não se mistura com outras, uma raça que não tem consanguinidades, que não... Achei de facto um discurso estranho para o dia. Perceba a preocupação que está ali por detrás, não é? Nós não vamos fugir à questão que tem muito a ver com a extrema-direita e tal. Mas a verdade também tem que dizer, a extrema-direita em Portugal, pelo menos, não tenho visto muito discurso rássico por causa da extrema-direita. Tenho visto alguma relutância à imigração ilegal, à imigração que entra indiscriminadamente entra pelo país. Não vejo aqui nenhum assunto da raça. E achei curioso e por isso não pude deixar de referir. Até porque eu acho que este 10 de junho, se calhar, marca um fim de ciclo. Como provavelmente o Camões também foi um fim de ciclo, e como também provavelmente aquilo que falaremos adiante das comemorações dos 40 anos da União Europeia ou da nossa adesão à União Europeia. Vamos Vai passar a representar isso. Já agora, se me permitem, é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, teve a cuidado de dizer que não tinha lido o discurso Da Lídia Jorge. da Lídia Jorge, porque ela só tinha entregue 2 dias antes e que ele tinha ido para a Alemanha e, portanto, como se o discurso não pudesse ser no computador ou no telefone ou o que fosse, e que não tinha, e por isso, como veio a proferir essa parte, muito bem ter escrita agora aqui pelo Ricardo, portanto, é que fez Uma adenda. de improviso sobre essa coisa do ser português puro e de não haver Por melhor isso da raça. português, de não sei o quê. Portanto, ele estava-se um pouco a querer desculpar, porque se calhar, se tivesse lido antes, tinha-lhe dito a ela, amiga, Isso não. restart com outro assunto qualquer, Sim. isto não vai dar boa coisa. Aliás, no 10 de junho, Marcelo lembrou que Portugal é uma mistura oriunda da passagem de vários povos e não. Mas curiosamente, com exceção da questão dos judeus, foi uma questão que dividiu de facto o país, muito pela influência espanhola, castelhana, mas com exceção disso, nós nunca tivemos problemas de convivência. E o país fez neste território, que é praticamente o país mais antigo da Europa que tem as fronteiras definidas, fez neste território com essa miscelânea
e com sanguinidade e com isso tudo, sempre com a sua identidade própria. A identidade não nos é dada pela raça, mas é pela cultura, pela história, por aquilo que fomos fazendo ao longo dos anos. Vamos então a outras duas frases que trouxe para este debate. O Presidente da República defendeu a necessidade de recriar Portugal e de cuidar melhor da nossa gente, sobretudo os mais pobres, e até quantificou, são sempre quase os 2 milhões. Sobre os maiores. Ah, Eu mas sou salvo as esta, prestações. esta recriação 50 anos depois da Revolução começa a ser demorada. Este cuidado de ter com a gente portuguesa que não sai daquela Sim, quase fatídica que há dias um Não estudo só, dizia, não só, eram 4 gerações. não só é, são 25 anos, uma geração, mais ou menos. Portanto, não só, portanto, a evidência pelo chefe de Estado de que 50 anos de democracia, de tudo isto, não foi suficiente para encontrar um equilíbrio social minimamente interessante e estável. Portanto, isso é, como também ele próprio está lá há 10 anos, fala, mas nunca melhorou nada. Isto nada melhorou, isto está igual. Não, não, ninguém me diga que isto há 10 anos. Há 10 anos, se fosse do Sócrates, e portanto teve pouco mais. E ainda foi à conta dele, que a gente se for do Sócrates, se fosse do Sócrates à conta da polícia. Portanto, acho que isto é tudo muito grave e não há dúvida que eles vão repetindo o discurso, vão repetindo as ideias, toda a gente vai insistindo e bem, que é preciso alterar as coisas, mas não muda, mas não muda, mas não muda, continuamos a ser E o país significa mais que fraco. Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento de despedida, foi o último 10 de junho enquanto presidente, também Essa é a assume ideia. um meia-culpa, ahm, por, sobretudo neste segundo mandato, não ter feito aquilo que estava ao seu alcance. Mas não, Para eu não acho. Bom, ele sempre pode ter uma influência, mas o estilo dele não é para isso. Ele tem mais estilo para criar um ambiente, criar ambientes favoráveis, ou para poder dar apoio, ou também criar algumas dificuldades. Portanto, mas não para resolver problemas do país. Se alguém estava à espera de resolver, tinha sido quando ele era líder do PSD ou quando se candidatou a primeiro-ministro ou qualquer coisa parecida. Não é, portanto, agora é que a gente aguardava pelo Presidente da República para encontrar solução para qualquer, como do próximo que vem. Isto não, o Presidente da República pode ajudar a dar alguma serenidade, a dar alguma segurança, a fazer alguma coisa, mas eu não sou por este sistema, por isso, mas também já não vou mudar nada, já não estou à espera de nos tornarmos um Estado presidencialista. Portanto, isto vai a ser semi-parlamentar e pronto. Ricardo, juntando este meia-culpa, Lídia Jorge tem uma passagem que, sem esforço, podemos entender como crítica, àqueles que deviam ser o exemplo e não o são. Aliás, ela, a determinada altura, diz que entende que o princípio da exemplaridade está a ser subvertido pela cultura digital, já que o escolhido passou a ser o menos exemplar e o que mais ofende, e não aquele, como o rei, era o mais digno. Eu acho que a Lídia Jorge, no seu discurso, como digo, é um discurso muito bem escrito, com algumas imprecisões, como se veio depois a constatar, algumas pessoas que vieram falar disso, mas tem um lado curioso, que é um lado, de certa forma, idêntico ao do Camões, que é um lado de lamento pelo caminho do país, não é? Camões, como se sabe, nas Lusíadas particularmente, foi muito elogioso à saga dos descobrimentos, digamos, à designação imperial do país, que foi uma designação que nos animou durante muitos séculos, 5 séculos, não é? E o Camões constatava, depois da história de Alcácer Quibir, que Portugal estava a entrar por um caminho mau.
No fundo, há aqui um certo Alcácer-Quibir no discurso da Lídia Jorge. Ela tem essa preocupação de chamar o Camões para reportar a situação atual e lamentar que nesta era em que nós estamos muito digitalizada, como ela diz, rodeado de fios que não vemos, não é? Tem umas frases engraçadas, emblemáticas no seu discurso. Em que os cidadãos são seguidores e não Exatamente. parte ativa. E eu acho que isso denota que de facto estamos numa fase de transformação. Aliás, não só em Portugal. Hoje estamos a assistir a uma guerra que não se sabe bem em que isto vai acabar, não é? Entre Israel e o Irão. Já esta questão está de facto a ser muito densa. Hoje vi uma frase também curiosa que até no princípio pensei que poderia começar o programa com ela, de um antigo procurador-geral dos Estados Unidos que diz que com Trump isto está tudo instável, está tudo inseguro. E de facto, o mundo está a mudar muito, não só pelas questões digitais ou digamos, mediáticas de que fala a Lídia Jorge, mas em tudo. A gente sente que há de facto uma mudança. Portugal teve essa mudança há 40 anos, não é? Curiosamente, há 50 quando houve a Revolução para a Liberdade, mas há 40 foi a meu ver, A grande 10 anos revolução. depois foi a grande revolução. Uhum. Foi um outro desígnio para o país. Foi um país que esqueceu o império e que se voltou para a Europa e procurou dentro da Europa ter um papel ativo. Infelizmente, nós não tivemos aquela evolução que sonhávamos com a Europa. Eu lembro-me que a Europa foi um desígnio dos primeiros grandes líderes que o país teve depois do 25 de Abril. Março Soares, Freitas do Amaral, Sá Carneiro foram de facto determinantes na adesão de Portugal à União Europeia. Na altura, assim, isso foi bastante importante, sem dúvida. Foi um outro desígnio para Portugal, foi um outro destino para Portugal. Mas tínhamos expectativas que, ao fim de 40 anos, ainda estão por cumprir. Particularmente no desenvolvimento e no equilíbrio social, no equilíbrio económico. Quando o Presidente da República fala dos pobres que existem em Portugal, nós também temos aqui na Madeira muitos, acentuou-se até nos últimos anos a diferença entre pobres e ricos na nossa terra. Isso é de facto um aspecto preocupante. Como é muito preocupante, nós não temos uma economia competitiva. Nós temos ainda um espírito de desconfiança em relação à economia, à iniciativa. Somos muito dominados por isso. E é uma coisa que de facto é difícil de combater. Espero, vi o Sr. Primeiro-Ministro anunciar e até criar um Ministério para a Reforma do Estado. Já tivemos vários ministros de reforma do Estado e de reformas administrativas por aí, mas espero que desta vez haja, de facto, um sentido diferente para que o Estado seja mais propiciador da riqueza para que se a possa distribuir. Quem teve muita influência no processo negocial, sobretudo no que à região diz respeito, foi o Miguel de Sousa. Nestes 40 anos, o que é que sobra deste espírito que norteou esses primeiros momentos e, no fundo, a expectativa de termos mais equilíbrio que não se verificou? Eu só queria pegar aqui, eu já vou aí aos 40 anos, mas o Presidente da República ainda disse uma coisa que para mim foi a mais espantosa, e a coincidência do dia é terrível, que é a de que nenhum português é melhor que o outro. Sim. E nesse dia morrem 7 portugueses num avião da Air India, que ninguém consegue repetir o nome, ninguém sabe sequer, portanto, mais nada. E que ninguém quer saber deles. Não Portanto, tem família em Portugal. ninguém quer saber deles. Não eram residentes aqui, não? Eu, por acaso, fui ver alguns efeitos do acidente, aquela tragédia à CNN internacional. Vou sempre lá, porque eles são sempre primeiros e melhores no tratamento da notícia internacional, longínqua, onde poucos chegam e poucos sabem. E, portanto, e realmente vi a bandeira de Portugal, porque tinham 7 desaparecidos, mortos no avião, e aparecia a bandeira de Portugal, aparecia a bandeira do Reino Unido, aparecia a bandeira da América, aparecia, e a bandeira de Portugal dizia 7. Portanto, coisa. E isto não é verdade. Isso não é verdade. Nenhum português é melhor que o outro. E peço desculpa, mas eu vou ter que contrariar e já vou passar aos 40 anos da Europa. Mas ninguém me convence que eu sou tão Tão português português como. como os 7, que não,
não consigo reter o nome, não, não, aliás, nem vi o nome em lado nenhum. E o mais complicado perante uma afirmação destas do presidente é que no dia a seguir ninguém quer saber do chat. É verdade. Ninguém quer saber deles para nada deste Eu mundo. apercebi-me dessa. Até há uma declaração do Ministro dos Estrangeiros estranhíssima. Ok? Ministro dos Estrangeiros veio com uma declaração estranhíssima. Essa gente não tem familiares aqui. Não, eu apercebi-me Deixa-me paz. disso. Só É uma para, coisa. só para dar contexto, eu apercebi-me disso no consulado Mas é melhor que de Londres, que quando foi aquela polémica de não conseguirem dar vazão a tanta procura, muita da explicação tem a ver com esses portugueses que são portugueses por via de tratados antigos que ainda vigoram. Mas, teoricamente viveram em Portugal 6 anos. Sim. Senão não Bem, obtiveram. há aqueles Os pais. os chamados Hã? Aos pais, Não, Sim. os que têm Os lá. nacionalidade portuguesa tiveram aqui 6 anos, Podem ser fizeram, filhos, fizeram um exame, podem ter, como noutros tempos, a matemática passavam todos, mas não é que todos soubessem. exato. Pode haver ainda aquela questão dos sefarditas, às vezes também Exatamente, pode haver por aí. Não, é? Indiana. Não, indianos não. Mas eu não sei se eles eram indianos. Tá, e vi os nomes por acaso, Sim. vi os nomes na televisão que eles puseram. Ai, são nomes, quer dizer, Todos. não são nomes que se leia, mas não se repete, não faz Pois. ideia. daquilo. Não, pode haver. Isto é uma coisa curiosa, ainda à volta da questão da raça. A nacionalidade hoje só é importante pelos benefícios que resultam de uma pessoa ser cidadão europeu, do espaço da União Europeia. Esse é que é o grande objetivo. A gente nota até pelos nossos imigrantes, que durante anos, os que estavam particularmente na Venezuela, que, como se sabe, quando chegavam à Venezuela tinham que adotar a nacionalidade venezuelana, repudiando a nacionalidade portuguesa. Mas como isso depois foi invertido, e agora muitos deles e os filhos deles vêm pedir a nacionalidade portuguesa. Mas o grande objetivo dessa nacionalidade portuguesa é, de facto, poder circular no espaço europeu e poder ter os benefícios da Europa. Hoje, de facto, o factor da nacionalidade é este. É crucial. E a gente vê isso em qualquer sítio. É uma coisa curiosa. Não é provavelmente uma questão rássica, mas é uma questão de interesse. E sendo portugueses podem viver em qualquer um Qualquer dos parte. países da Europa. Miguel, Portanto, não estamos com. Mas então estamos vamos aos 40 anos. Hoje temos tempo. Prontos. Mas a Madeira teve dois grandes desafios nestes 50 anos. Um foi a autonomia, o outro foi a integração na Comunidade Económica Europeia, hoje transformada em União Europeia e já alargada a 27 outros países. Ora, foi um desafio incrível, um desafio incrível. Eu não sei, o Ricardo sei que deve-se lembrar de certeza, o Ricardo Vieira deve-se lembrar de certeza, não sei se és muito mais novo e se tens recordação disso, mas na altura aquilo que se apresentava era uma Adamastor, já que Verdade. estamos aqui a falar no Camões, era um Adamastor inacreditável de desafio perante o que era ir viver de repente com as leis dos países europeus que as faziam com grande sabedoria, com grande investigação, com tudo, e nós aqui perdidos, distantes, sem saber bem o que é que fazíamos à coisa, o que é que resolvemos fazer, viver como os europeus. E não há dúvida de que isso assustou, e eu lembro-me de assustar, para além das peripécias, que era ir para Bruxelas, muitas vezes, passar lá muito tempo, sem saber quando é que se voltava. Na altura, ou falava-se francês, ou ninguém resolvia, não havia tradução, não havia nada. Portanto, quem não falasse francês, ia embora, não fazia nada lá, nem, portanto, era procurado para nada. Mas o que é facto é que fizemos uma negociação longa, difícil. Aquilo foi menos concreta do que talvez devesse ter acontecido. Houve muita coisa que ficou nas derrogações e não vamos discutir mais tarde. Vamos a porque entretanto o tempo a gente vai e foi assim muito. E teve peripécias como o Hernani Lopes, que era o ministro das Finanças da altura e o líder
da negociação de Portugal com a União Europeia, com a Comissão. Portanto, que era proibir-nos de falar que tínhamos uma zona franca da Madeira. Ele proibiu mesmo nas negociações dentro da delegação europeia, da delegação portuguesa, mesmo nós, madeirenses, que era eu e a doutora Rita Ferreira, de podermos falar nisso. Até uma vez mandámos a uma reunião o doutor Francisco Costa para que ele, numa distração, entre aspas, portanto, lançasse a questão de que tínhamos uma Sim, zona fininho. franca. E o que é facto é que nunca nos deixaram mexer na Zona Franca, até integrarmos em 1986, quando começou a 1 de janeiro, e em 87 já criámos as leis todas que a pusemos a funcionar em pleno. E de 80 a 87 andámos daquela de pensávamos que a União Europeia não ia autorizar nada e que, portanto, nem até se devia de falar, porque isso era considerado um pecado dentro da Europa. E não era, não foi, ainda que isto depois teve as consequências e teve os resultados que sabe. Portanto, o que é facto é que vale a pena perceber que a história da Madeira, a história de Portugal, claro, mas a história da Madeira é outra com a União Europeia. Nós temos uma outra perspectiva, um outro estatuto, uma outra forma. Isto nada é igual. Aliás, E temos placas por todo o lado a lembrar que muito do que foi feito foi via. sim, mas É, isso é verdade, mas isso é a parte pior, até porque não, porque dá um bocadinho a ideia de que a adesão, a integração europeia foi uma questão financeira para fazer obras. E não foi, isso foi uma consequência que era necessário puxar Portugal para cima e para puxar um bocado de Portugal para uma média europeia, virtual na altura. Portanto, era preciso ajudar e o ajudar não era mandar dinheiro para a gente jogar no Euro Milhões, Claro. que não havia. Era, portanto, para fazer as infraestruturas dentro de programas de desenvolvimento e de planos que a Europa aprovou e que nós nos comprometemos a realizar. Mas não é uma questão financeira. A Europa foi outra coisa, uma questão até de mentalidades, de estatuto, de maneira de viver, de cultura, de relacionamento, de democracia, de modernização do país. É tudo um conjunto de eu fatores. lembro-me, a propósito disto, Eu também me há lembro. uma, há uma. Nós vivíamos num regime de protecionismo económico. Exatamente. Eu ainda me lembro de haver dois teclados nas máquinas de escrever para que os portugueses comprassem apenas a máquina de escrever portuguesa, que era o teclado do H. César, não é? Hum. Todas as normas que havia no país visavam a proteção da produção nacional. A abertura do mercado, como a União Europeia propiciou, era de facto uma revolução nessa matéria. E talvez a revolução mais importante para a economia na altura. Eu lembro-me o que foi os desafios para os bancos, foi os desafios para as indústrias, que foi o desafio para a agricultura, por exemplo. Exato. Nós tivemos aqui normas específicas para a questão da banana, por exemplo. Houve várias coisas que de facto foi como Miguel dizia bem, um grande desafio para Portugal, mas eu até acho que nós nesse aspecto correspondemos. Fizemos bem. Fizemos bem, acho que fizemos uma integração bem feita, bem escalonada. O que não foi feito, infelizmente, foi nós nos aproximamos mais daquilo que é o nível europeu. Isso ainda estamos cá muito por baixo. Ao fim de tantos anos, Até porque os até outros não perdemos o ficaram à ar. espera. Até É, porque os exatamente. outros não ficaram à espera. E, por Sim, exemplo, e já Portugal, fomos ultrapassados por outros muito, que muito. começaram mais tarde. Exatamente. Eu também me lembro, apesar de ter Não, tenra idade, já estava na universidade, É. mas lembro-me sobretudo de uma ideia. Sim, havia o medo do fantasma, Sim, sim. mas havia um bom propósito. Alguém vai endireitar isto. Sim, eu também Havia é também a verdade. sensação É de verdade, algum é verdade, desnorte. é verdade. E havia um desígnio nacional. Uhum. Não foi uma questão contestada. É evidente, o Partido Comunista contestou e tal, Ah, esse, Ainda contesta. mas,
Mas fora essa, digamos, esse lado do país, o resto era um projeto consensual. Consensual, sim. E foi um projeto, a meu ver, bem visto, porque Portugal, sem o Império, tinha que se virar para a Europa. Não havia outra hipótese. Nós não conseguíamos viver sozinhos. E íamos que a Espanha E a entrava Espanha, também. exatamente, portanto, também tinha esse desígnio. Portanto, eu acho que foi uma aposta certeira. Aliás, ontem, não sei se aperceberam, ontem houve um acordo final para que Gibraltar passe a ser parte da Da União União Europeia. Europeia e aquela verga, que em espanhol chamam verja, portanto, de Desaparece. separação da Espanha com o Gibraltar e o Reino Unido, seja deitada abaixo. Portanto, a Gibraltar vai passar a ser uma parte do território europeu, obviamente do parte do Reino Unido. Vão ser criados estatutos fiscais por causa de haver, portanto, uma relação não ser tudo free, livre, junto à Espanha e, portanto, ter alguma proteção. Mas o que é facto é que isso é também para os espanhóis, também foi o dia que os espanhóis também aprovaram a sua entrada na União Europeia. E, portanto, isto é também mais uma solução, porque à medida que se vão arranjando, resolvendo problemas, não sei se as pessoas que estão-nos a ouvir percebem, mas estamos a olhar aqui para uma televisão em que há uma guerra aberta entre Israel e o Irão e Israel. E, portanto, resolve-se um problema, aparece outro, e hoje em dia todas estas coisas são difícil de previsão, não se sabe amanhã o que é que acontece. A seleção não joga, Aliás, por isso não Marcelo tem Rebelo de treino. Sousa disse que a União Europeia é um parceiro essencial para a paz, o que ganha mais força neste contexto. Tá, Mas fez uma grande para o que vos pergunto é o que é que pode dar, o que é que Portugal pode dar mais à União? a União. Não é a União, esse já foi. Não, há À União, União. sim. Acho que Portugal só pode dar se convergir para a média europeia. É isso que estão à espera que nós façamos, que sejamos portanto, Mais contribuintes, capazes, sim. não, de menos despesa, portanto, que o orçamento deles contribua menos para o nosso, e penso que eles olham sempre, mas é pequeno, Portugal é pequeno. Portanto, no meio do orçamento europeu não conta bem. Portanto, é uma conta pequena. Se fosse a Espanha, era muito pior, sem qualquer dúvida. Mas acho que a gente tem que fazer um bom bocado por nós, porque estar à espera da Europa a fazer vai ser difícil. Acho que a gente conta connosco e com as nossas capacidades. Ricardo, o que é que Eu, podemos eu, dar eu mais acho à que Europa? Portugal tem duas ou três coisas que são úteis para a Europa. Uma é o espaço marítimo, que é de facto importante, é um espaço grande, passa muito pela Madeira, pelos Açores, como é óbvio, mas que dá outra E que foi estrutura. aumentado ontem É de 100 exatamente, mil quilómetros é quadrados, que verdade. é muito maior do que É, era. e portanto é um dado importante para a Europa. Um segundo aspecto que eu acho que Portugal tem e que é importante, nós temos uma grande facilidade de relação com outras nações, em África, na América do Sul, mas até na Ásia. Nós temos facilidade desse relacionamento. O português é bem visto no mundo. E até em termos económicos, não é difícil fazer relações com os portugueses, em que os portugueses intervenham. Esse dado é um dado engraçado. Por exemplo, os espanhóis têm mais dificuldade do que os portugueses em se relacionar com a América do Sul. É uma coisa curiosa. Tem aqueles pactos todos e tal, mas depois o relacionamento não é tão friendly, como agora se diz, como é com os portugueses. Eu constatei isso na cimeira, em duas cimeiras, Pois, tem a ver Tratávamos de com isso. forma na- na- extraordinária. nas cimeiras ibero-americanas, notava-se Isso, isso. isso é muito visível, eu também acho isso. Depois há um outro aspecto que eu acho que também é importante, muito pouco se fala, e que é talvez uma coisa que nós possamos valorizar mais. Nós temos gente espalhada por todo o mundo.
A imigração portuguesa está em todo o lado. Está nos Estados Unidos, está na América do Sul, está na África, está em países mais ao leste, mais na Ásia. Em qualquer sítio a gente encontra sempre um português. Isso também é um aspecto importante de relacionamento, eu nunca me esqueço que nos livros do Tintim, o comerciante típico era português. português. Portanto, esse sinal, E são bem considerados na generalidade. são. Eu acho que isso é um São dado importante, trabalhadores, sérios. é um dado Ou importante. seja, acrescentamos mais mundo à Europa. Exatamente, é isso mesmo. Falar neste nosso mundo, o Miguel Sousa tinha sugerido aqui uma abordagem ao facto da GNR ter algumas atitudes no Porto Santo. GNR que viu o Tribunal negar a possibilidade de montar tenda no armazém da Porto Santo Lane. Houve quem dissesse que está aberto um grave precedente, que os tribunais, enfim, tocam a pedido de grandes grupos. Que dizer sobre esta matéria? Isso é uma treta, essa parte. Agora, portanto, mais uma, não vale a pena levar muito em consideração. Mas agora, o que me parece, que isto sempre estranhei e tenho uma aversão a isso, e o assunto teve ainda à balha, porque o próprio Correio da Manhã deu uma resposta do Grupo Sousa em relação a uma notícia que fez sobre a matéria portanto, também um bocadinho querendo se armarem espertos, mas depois perceberam que realmente não era bem como pensavam. Mas Sim, o que é não facto ouviram as partes. Não é? o que é facto é que essa coisa do armazém parece-me que é uma coisa lógica. O armazém é dentro do porto, nada sair do porto, estar dentro do barco ou estar dentro do porto ou estar dentro do armazém é exatamente a mesma coisa. Não entrou em lado nenhum. Só entra quando for passar a barreira do portão para fora. Mas a minha, é aí que entra a minha raiva, mas é raiva e tenho uma aversão a isso, que é sair do Porto Santo, e a primeira coisa que eu dou no Porto Santo é uma, uma, Obrigado. uma brigada da GNR a fiscalizar carros dos madeirenses que vão de férias ao Porto Santo. Mas quer dizer, eu ando por Portugal todo de carro. Ainda agora, este fim de semana, andei no continente durante uma semana. Eu nunca vi uma brigada da GNR, a não ser aquelas que são do trânsito, porque eles lá, o Tem essa GNR tem a competência. função do trânsito. Nunca vi uma brigada a mandar abrir carros, ver carros, o que é que vai dentro, o que é que não vai, pergunto de faturas. Isto é um absurdo. Então isto não há a União Europeia. Isso a algum lado existe este tipo de controle só porque entre a Madeira e o Porto Santo não há estrada, é barco, porque se houvesse uma estrada ninguém fiscalizava nada. Ou então ponha-se realmente na ponte entre a Madeira e o Porto Santo, tem-se a meio uma brigada, até se devia fazer uma partezinha mais larga que era para deixar estacionar os carros. E acho que isto é um abuso sem explicação. Sem explicação. Isto é porque eles não são regionalizados. Porque se fossem regionalizados, isto tinha um tratamento diferente. Mas alguém na GNR do Porto Santo deve estar a querer justificar quadros de pessoal maiores ou horas de trabalho, que o barco muitas vezes chega à noite, já há bastante noite, portanto, horas de trabalho tardias, que no Porto Santo trabalhar à meia-noite ou às 11 da manhã, dá tudo na mesma, não se passa nada de diferente. Aquilo é tudo um abuso que alguém devia te explicar. É para isso que existem governos, é para isso que alguém que diga, não, a gente quando vai ao Porto Santo estamos sujeitos à fiscalização do que se leva no porta-bagagem, se vai mais fruta ou menos comida, mais material e as pessoas levam para as suas casas, mais lençóis, mais não sei o quê, mas aquilo tem que ser tudo. E eu vejo, a mim não me calhou, e eu tenho medo quando me calhar da minha reação em relação a isso, porque não percebo, não há justificação nenhuma
que faça com que uma pessoa que se desloque da Madeira para o Porto Santo esteja sujeita àquilo obrigatoriamente. E ainda por cima não há alternativa para se poder ir para o centro da cidade. Ricardo, o que dizer deste episódio que configura a tentativa de introdução de um Estado policial? Eu lembrei-me que a Guarda Nacional Republicana foi criada com a República, como o próprio nome indica, porque os republicanos desconfiavam das polícias que vinham da monarquia e criaram uma polícia nova que nunca conseguiu entrar na Madeira. Curiosamente, a Madeira teve durante muitos anos sem Guarda Nacional Sim, Republicana. verdade. Havia uma Guarda Fiscal, que só entra a Guarda Nacional Republicana quando a Guarda Fiscal é integrada na Guarda Nacional Republicana. Parece. Só nessa altura é que passou a haver Guarda Nacional Republicana. E a reação dos madeirenses contra a Guarda Nacional Republicana tem muito a ver com isto que o Miguel estava a dizer. A ideia de que eles vinham para aqui, mais uma vez, multar, extorquir, levar dinheiro, andar em cima da gente. E, de facto, a imagem da GNR na Madeira não tem nada a ver com a imagem que a GNR tem no continente. É uma coisa curiosa. E este exemplo que o Miguel falou do Porto Santo, que eu também já passei por ele, já sofri as consequências dessa brigada que lá está, meio escondida, ainda por cima, que é uma coisa assim, um bocadinho do outro mundo, de facto, só cria animosidades. Não é essa a função, a meu ver, não devia ser, pelo menos, a função da GNR na Madeira. Devia ser uma função mais pedagógica, mais próxima das populações. Mas isso é o que temos. Mas, de qualquer forma, há aqui um outro aspecto nesta história. Pelos vistos, quando a justiça se realiza por via dos tribunais, que é a quem as pessoas recorrem para ver defendidos ou Os pelo menos direitos. respeitados os seus direitos, há como que uma visão destrutiva desse lado que visa repor normalidades. De facto, vivemos num mundo às avessas, por vezes. Primeiro, repara, infelizmente há muita opinião de que decisões que são contra o Estado são simples decisões injustas ou a favor de grupos. Isto é uma coisa ridícula. Nós ainda vivemos na ideia de que o Estado é a super bondade. Não Tem é, razão. não é, não é. E o que isso vem provar? Eu conheço razoavelmente, por ligações familiares, conheço mais ou menos essa situação. E sei o que é que estava aí em causa. É um direito elementar da Porto Santo Lane, isso que a GNR não queria reconhecer. Portanto, teve que ser reconhecido por via do tribunal. Ainda bem, ainda bem. É bom que o Estado perceba que tem limites à sua atuação e que nem tudo é justificado. E é bom que os cidadãos também saibam que podem reagir contra atitudes que são ilegais, injustas ou inoportunas por parte do Estado. Isto faz parte do nosso Estado de Direito. Isso é uma aquisição importantíssima de cidadania. E outra coisa é que eu já agora o Ricardo é que pode melhor falar sobre isto, porque eu sou apenas amador nesta questão, mas é o recurso. Eu não percebo como é que o Estado, que há que tem o Tribunal do Estado, portanto, o Estado recorre O nosso de dinheiro. uma decisão de um órgão só eu. O Estado recorre do Estado. E nós a pagar, obviamente. Claro. Portanto, isto na América não é possível. Mas Na América muitas não é vezes possível. há orientações dos próprios serviços. Não, porque Levem o parece- recurso até o fim. Sim, sim, sim. Como se Aliás, fosse uma coisa. e neste caso é assim. É. Neste caso é assim. A Guarda Fiscal vai recorrendo do Tribunal. Quer dizer, como se o Tribunal não fosse do Estado. Parece que o Tribunal é do Grupo Sousa e então a GNR É isso. recorre. Estamos a caminhar para o fim É. e era importante também termos presente neste debate da semana o Padre Martim Júnior, que curiosamente faleceu ontem, mas curiosamente esta semana esteve aqui na TSF Sim, no programa, no podcast no podcast. da Marina e da Natália, o Velha Guarda, que tem passagens que hoje ouvidas têm um alcance diferente. Ele confidenciava: eu já estou quase a embarcar
para essa última Viagem. e gloriosa viagem. hum, que Miguel de Sousa, que memórias guarda desta figura incontornável da região que, curiosamente, tem momentos polémicos, E outros. tenho mais de 50 anos de Padre Martins. Portanto, porque coincidências da vida, uma delas era, joguei golfe desde criança e lembro-me que a seguir ao 25 de Abril, o Padre Martins reunia um grupo de pessoas e tocavam música e Uhum. cantavam no meio do campo para não se poder jogar golfe. E então, nas zonas onde eles estavam a fazer as suas festinhas, no meio do campo, não podíamos jogar. Pegávamos nos sacos, passávamos e continuávamos mais à frente. Depois, dei com ele no Porto Funchal. Eu fui com frente de carga durante uns 2 anos. Não fazia só isso, fazia isso como suplementar nas férias do verão, mas nas férias do verão todas o meu pai punha-me ali na muralha a fazer com frente de carga. Isto era 75, portanto 74 e 75, e aquilo era tudo de Mexico. E lembro perfeitamente dos almoços de marmita, ali sentados à sombra dos carros, nem contentores havia ainda nessa altura. Portanto, a bilhar disso, da hora de almoço, por causa de Mexique, da Revolução, de tudo aquilo que acontecia. E depois, das 5 da tarde, não havia horas extraordinárias, não havia prolongamentos de trabalho nos barcos. Eles que sempre, porque era preciso ir para a Ribeira Seca, construir a estrada que o padre, na altura, veio-se a perceber que era o padre Martins, mas que o padre estava a construir à frente da igreja. E depois foi meu colega foi meu No colega Parlamento. no Parlamento, onde pronto, teve sempre alguma dificuldade em alguns debates, é normal. Tem um episódio na vice-presidência do governo com ele, como presidente da Câmara, que se pôs lá na sala de espera e disse que não saía de lá sem falar comigo. E eu lá fingi que estava a chegar à Assembleia, ao meu gabinete na vice-presidência para falar com ele, então passei pela sala, oh, tá bom, está aqui e tal, tá, sim, sim, está aqui. Sabe que eu venho aqui pedir para me autorizar a tirar areia do Conselho. E ele disse-lhe, olha, eu não vou, presidente, eu não vou trazê-lo a tirar areia do Conselho, porque você não precisa de areia para nada, você quer é pagar as suas obras e as suas coisas com areia. E isto não é forma de fazer, portanto, coisa. E isto para contar que, daí a bocado, ele faz um comunicado da Câmara Municipal de Machico contra a extração de areia no Conselho e que aquilo era um bem natural e um património, eu não sei o quê, antes que eu fosse ter a ideia da COSOL de querer tirar a areia do Conselho, que era um bem protegido e que não se deveria de coisa. E, portanto, lembro-me dele um dia me vir dizer, doutor, e já percebi aquilo do golfe. Daqui para a frente nunca mais virei consigo por causa do golfe, esteja a descansar. E portanto foi uma pessoa, e conheci o meu irmão, por ele, uma vez fui a Moçambique, ele soube, pedi-me para eu ir falar com o irmão, e portanto em Moçambique, era presidente do Supremo Tribunal e do Tribunal de Contas em Moçambique, e portanto era uma pessoa controversa, é uma pessoa para a história. É uma pessoa que na Ribeira Seca vai ser sempre lembrado. É Mexique também. Mas ele fez uma coisa, e desculpem esta forma de eu dizer, mas foi como eu o vi e como eu referi-me sempre em relação a ele. Ainda bem que ele foi para o Partido Socialista, porque sendo o Padre Martins do Partido Socialista, o Partido Socialista nunca ia ser maioria na Madeira. Aquilo era a forma de estancar qualquer possibilidade do Partido Socialista, portanto, mostrar alguma expectativa ou esperança
de poder ter uma liderança da vida política da Madeira. Não era com o Padre Martins que isso ia se conseguir. Ricardo, uma figura controversa, não consensual em toda a região, Sim, mas possivelmente. com o seu reduto bem definido. Há 3 ou 4 coisas que eu reconheço no Padre Martins, umas positivas, outras não tão positivas, ou se quisermos negativas. As positivas, começo pelo Porto Santo. Foi ele que, de facto, trouxe à tona d'água o folclore do Porto Santo, quando fui pároco no Espírito Santo. E isso deu, de facto, uma outra dimensão à cultura no Porto Santo, e isso deve-se a ele. Uma segunda coisa que eu acho que era notável nele era a defesa das pessoas que lhe confiavam para ir qualquer problema. Ele chegou a ir ao meu escritório algumas vezes para poder ver como é que se solucionava problemas que eram de pessoas lá da Ribeira Seca e que tinham problemas judiciais. Fazia-o com um desprendimento e com uma abnegação notável. E, portanto, nesse aspecto, eu tenho que reconhecer que ele era uma pessoa muito empenhada nesse tipo de situações. Os aspectos menos positivos, alguns que são públicos, não é regulamento popular, para mim, talvez fosse o aspecto mais negativo dele, mas eu acho que há ali uma coisa. Um dia confrontei-o com uma conversa que o deixou um bocado perturbado, que vou dizer qual foi, portanto. Eu sempre achei que o Padre Martins tinha um ego superior a ele próprio. Centrava-se muito nele. Ele, que era o personagem, era muito visto, escrevia bem, discursava com muito sarcasmo e com muita graça, às vezes também ofendendo, como é óbvio, mas tinha de facto um ego enorme. E um dia perguntei-lhe, e ele já naquelas discussões religiosas, não é? Criando quase ali um cisma dentro da Igreja Madeirense, chegou a trazer um bispo de uma outra orientação para dizer que fazia aquilo que era o bispo dele. E um dia perguntei-lhe, o senhor morrendo, o que é feito daquela paróquia, daquela gente? Ele ficou perturbadíssimo. Aí percebi que ele não tinha bem a dimensão da coletividade, é uma coisa engraçada. Ele virava-me muito para si. Ele é que era, de facto, o centro e a preocupação, tudo aquilo era à volta dele. Ele achava-se, de facto, um grande defensor das pessoas, não digo que não era, tive alguns testemunhos, como há pouco disse, em que sim aparecia, mas a sua personalidade sobrepunha-se a isso. Morre um homem polémico, necessariamente. Acho que no fim da sua vida, nestes últimos anos, procurou conciliar-se É com verdade. algumas coisas. Isso é um aspecto Deus, também. um bocado hoje da Diocese é um É, bocadinho a perceber e, isso. e eu acho que isso foi um aspecto importante, foi muito difícil. Ainda me lembro, noutras alturas, a dificuldade que foi tentar convencer o padre Martins a sair da Ribeira Seca, sem se conseguir. Mas acho que é uma pessoa que fica indiscutivelmente associada à Madeira. E é como uma frase que hoje, por sinal, recordamos na nossa emissão de Martins Júnior, que fechamos este debate da semana. Ele dizia muitas vezes que gostava que os seus fiéis, que os madeirenses em geral, pensassem mais do que rezassem. Bom fim de semana. Bom fim de semana. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e questionar. Assim como na arquitetura e na construção, é na troca de perspectivas que encontramos as melhores soluções. Na M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Machico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos. Sinta a casa.